Estava lendo aqui um artigo muito interessante do Daniel Miesler, tá? É curtinho, se vocês quiserem ler, eu posso colocar o link aqui embaixo para vocês. E a ideia dele é muito interessante, me chamou a atenção e eu tenho alguns comentários para fazer. Qual que é a ideia do artigo? A ideia é que a verdadeira bolha é o trabalho humano. Obviamente ele está fazendo aqui uma alusão à bolha das IAs, né? E esse artigo aqui ele toca em alguns pontos complicados, cara, que eu acho que vão ficar cada vez mais ressaltados, cada vez mais sobressalentes nas discussões da sociedade aí sobre trabalhos sendo eliminados por conta de inteligências artificiais, e eu acho que daqui uns 5 a 10 anos para frente também robôs. Toca em alguns assuntos de quem que realmente cria valor, se é o trabalhador ou se é o empreendedor, né? Obviamente, capitalistas e comunistas têm opiniões diferentes sobre o assunto aí, posso até comentar a minha, mas ele começa o artigo falando aqui: eu não me lembro qual foi a primeira vez que eu percebi isso, mas eu acho que foi mais ou menos há 5 ou 10 anos e me assustou pra cacete e continua me assustando toda vez que eu penso sobre isso. Empresas só contratam pessoas porque elas não conseguem fazer todo o trabalho elas mesmas. Se todo founder, se todo fundador, se todo empreendedor tivesse 10 mil mãos e cérebros, clones dele mesmo, para quem ele pudesse delegar as diferentes tarefas, existiria apenas uma fração minúscula dos trabalhos que existem hoje. E se você pensar nisso por alguns minutos, isso começa a mexer com você. E você provavelmente vai começar a pensar no mesmo trilho que eu pensei. Nossa, é verdade. Se alguém conseguisse fazer todo o trabalho sozinho, ele não contrataria ninguém. E eu acho que eles não deveriam contratar pessoas que eles não precisam, né? Seria meio estranho. Pô, mas a gente não tá falando que tem para milhões de crianças aí e estudantes na faculdade que vão ter empregos e que sempre vão ter empregos se eles trabalharem duro. E, pô, quem que tá garantindo que esses trabalhos vão existir? De quem que é o trabalho de criar novos empregos? Puta, ninguém. Não é o trabalho de ninguém criar empregos. E aí ele conclui aqui, né, falando que o único motivo de existir um mercado de trabalho, né, e toda a economia que é baseada nesse mercado de trabalho, é que tem um grupo de empreendedores ou de donos de empresas que precisam de muita ajuda para produzir e distribuir os seus bens e serviços. Só que não tem ninguém que obriga esses empreendedores, esses donos de empresa, a contratar pessoas que eles não precisam. Então, no momento em que eles conseguirem fazer tudo sozinhos, no momento em que eles conseguirem fazer a empresa deles gerar o mesmo tanto de valor sem ninguém trabalhando para essa empresa, eles não vão contratar ninguém. E aí ele passa o resto do artigo aqui falando sobre a IA, né? Ele basicamente fala que entre 10 trilhões e 70 trilhões de dólares, um intervalo bem amplo aqui, mas dezenas de trilhões de dólares por ano são gastos com salários de pessoas que trabalham com o conhecimento, né? Todo ano, no mundo inteiro isso, e que faz sentido para as empresas de IA investir algumas dezenas de trilhões de dólares para conseguirem fazer esse trabalho sem precisar das pessoas. Aqui ele está falando especificamente de pessoas que trabalham com o conhecimento, tá? Não está falando de trabalhos manuais. Tem a questão da robótica, que eu posso falar num vídeo futuro, que pode atrapalhar uma boa parte dos trabalhos manuais, mas eu acho que vai demorar mais um pouco. E, cara, esse tema é um tema complicado, tá? Eu não sei o quanto que as IAs vão conseguir substituir o trabalho das pessoas, acho que ninguém sabe disso, mas eu acho que a resposta certa é, independente do quanto, é cada vez mais, né? E já tem profissões inteiras que foram dizimadas, como tradutores, como ilustradores, outros tipos de profissão que foram completamente dizimadas pela IA. Tem outras profissões que estão sofrendo bastante e eu acredito que tem outras profissões que vão sofrer mais no futuro. Já fiz vários vídeos no canal sobre esse tema. E aí, cara, se você pensar como empresário, é fácil pensar no capitalista malvadão, bilionário, que não quer gerar empregos, tal. Se você quiser entreter esse tipo de ideia na sua cabeça, você pode. Mas mesmo olhando para o pequeno empreendedor, cara, da onde vem a popularidade de termos ou conceitos como one person business, negócio de uma pessoa só, solopreneur, né, um empreendedor solo? São termos aí que a galera usa na internet que ressonam bem com pessoas que querem virar empreendedor.
por um motivo muito simples. Ninguém quer ter funcionário. Funcionário dá trabalho, funcionário processa, funcionário custa dinheiro, funcionário erra, funcionário faz fofoca, fala mal do dono, fala mal de você, né? E tem muitas coisas maravilhosas que os funcionários fazem também. Eu não estou aqui para criar uma luta de classes nem nada. Eu já fui funcionário, né? Mas as pessoas gostam da ideia de criar um negócio em que elas não precisem contratar ninguém ou em que elas possam contratar o mínimo de pessoas possível. Isso é óbvio, né? Então, por que as pessoas contratam pessoas? Porque elas precisam. E aí tem a questão de quem está gerando valor para quem, né? Então, se você pegar a galera marxista, eles vão falar que quem gera todo o valor é o funcionário através da sua força de trabalho e o dono da empresa apenas extrai a mais-valia dos funcionários ali, né? Ele pega uma parte do valor que o funcionário criou e toma para ele mesmo, se apropria daquilo e enriquece em cima dessas pessoas. Para mim, esse argumento não faz sentido nenhum, né? Acho que tem vários filósofos econômicos aí que provaram o marxismo errado, mas acho que assim, para mim o jeito mais simples de explicar é porque se fosse assim, quem tivesse mais funcionários ganharia mais dinheiro, né? E não é assim que funciona a coisa. Inclusive, se assim fosse, nenhum empresário que tivesse muitos funcionários iria à falência, né? E aí, quando esse empresário vai à falência, as primeiras pessoas a criticarem que o empresário foi incompetente no Twitter são os próprios comunistas. Então, assim, o comunista ele consegue conceber o empresário sendo incompetente e assim a sua empresa vai à falência, mas ele não consegue conceber que o empresário, o empreendedor, pode adicionar valor na sua empresa, né? E, portanto, todo o valor monetário que ele tira, todos os lucros daquela empresa, ele roubou, expropriou da mão de obra ali, né? Então, para mim, não faz sentido nenhum. O argumento desse cara nesse artigo aqui, eu também acho que é um pouco pro outro lado, né? O que ele está falando aqui é que se todo fundador, se todo empreendedor tivesse 1000 clones de si mesmo, ele não contrataria ninguém. Eu não acho que isso é verdade também, porque eu acho que bons funcionários, bons profissionais, conseguem ser melhores que eu em diversas funções. Ou porque eles têm um traço de personalidade diferente. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito desorganizada. Se eu contrato alguém que é mais organizado que eu, essa pessoa pode me ajudar. Eu não queria um clone de mim naquela situação. Ou porque eles têm estudos diferentes, experiências profissionais diferentes, expertises diferentes. Tem uma série de motivos pelos quais eu não gostaria de ter clones meus tocando minha empresa. Mas também é verdade que uma grande parte das contratações as pessoas contratam sabendo que aquela pessoa vai fazer o trabalho de forma pior do que ela mesma faria, né? Então, tem tarefas que eu delego para pessoas que vão fazer pior do que eu faria. Ainda assim, vale a pena para mim delegar porque eu consigo fazer mais, né? E o que as outras pessoas fazem é aceitável. Então, assim, a minha visão pessoal é que o empreendedor, o empresário adiciona valor de um jeito, o funcionário, o profissional adiciona valor de outro jeito e boas relações de emprego são ganha-ganha, né? Os dois lados saem ganhando com isso, até porque são relações voluntárias. Se não tivesse ganho para algum dos lados, esse lado sairia da equação, demitiria o funcionário ou pediria a demissão sendo funcionário. Para mim é uma coisa meio óbvia até, né? Agora, o que esse cara traz nesse artigo é uma coisa muito interessante, porque ele fala aqui, ó, para os donos, para os fundadores, investir algumas dezenas de trilhões de dólares, né? Ele está se referindo aqui às empresas de IA, para ser capaz de só fazer aquilo eu mesmo, parece uma coisa muito inteligente. E basicamente, todo esse pitch, todo esse discurso para os jovens de que sempre haverão empregos depois que você se forma, que ele fala aqui que ele viveu a vida inteira dele pensando que isso era uma lei da física dos humanos, né? Na verdade, era um efeito colateral temporário de civilizações novas com tecnologia ruim. Ou seja, se a gente tem uma tecnologia muito boa, uma IA que faz tudo o que eu sei fazer, né? O que cada empreendedor aí sabe fazer, não tem nada garantindo que esse mercado de trabalho se sustente. E aí, cara, é muito louco você pensar que talvez essa massa de trabalhos intelectuais, de trabalhos do conhecimento, foi um acidente histórico, foi um período específico da história em que antes não havia, né, obviamente, porque todo mundo fazia agricultura, e talvez depois de uma certa tecnologia, que aqui a proposta do cara é que é a IA,
ninguém mais vai fazer também, não vai existir mais mercado de trabalho para isso. É possível? Cara, eu não sei, mas eu acho que é bem plausível. Não que vão desaparecer todos os empregos de conhecimento, mas eu acho que eu consigo ver daqui a 10 ou 20 anos ter uma pequena fração dos empregos intelectuais que tem hoje disponíveis aí no mercado. E isso é um pensamento meio deprimente, cara. Só que eu acho que as pessoas já estão vendo sinais disso em diversos setores. Está cada vez mais difícil conseguir um emprego de entrada. Você vê muito no mercado de desenvolvedores agora. Eu acho que isso vai começar a acontecer cada vez mais em outros mercados, de ser cada vez mais difícil conseguir boas vagas de júnior, né? Entre os advogados também está acontecendo bastante isso, principalmente lá fora, aqui no Brasil não sei. Só que nem tudo são trevas, né? Porque se essa tese do Daniel Meisler estiver correta, tem uma salvação, né? Porque a mesma força que destrói esses mercados de trabalho intelectual permite você criar uma empresa e virar empreendedor a um custo muito mais baixo. E eu falei sobre isso num vídeo aqui que eu fiz sobre a IA vertical e o futuro do empreendedorismo. Então, há meses atrás eu falei minha tese sobre isso sem ter lido esse artigo e eu te convido a ir lá conhecer minha tese nesse vídeo aqui. Te vejo lá.